Depois de anos treinando executivos, empreendedores a fazerem pitch de vendas, pitch para investidor, eu vejo que muitas pessoas perdem um negócio, perdem às vezes oportunidades, não por falta de conhecimento técnico, muito longe disso. Eles são muito bons no que eles fazem, mas eles de fato não entenderam o que está acontecendo naquela reunião, o que está acontecendo dentro daquela conversa. Nesse vídeo eu vou te dar 4 dicas muito simples para você aplicar na sua próxima reunião de vendas, que vão te ajudar a aumentar consideravelmente as suas chances de fechar um negócio. Aproveita e já segue a gente aqui no canal, clica no sininho. Se você trabalha numa corporação ou se você empreende e você se interessa e gostaria de aprender mais sobre branding, inovação, pitch, design, você está no lugar certo. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Eu trouxe aqui para vocês como material essa edição da minha newsletter que saiu no dia 13 de outubro e eu quero fazer uma leitura dessa newsletter com vocês. Eu fiz esse teste na semana passada, retrasada, e eu acho que deu super certo. Foi muito legal esse casamento de fazer uma leitura, porque eu consigo ler a newsletter que eu escrevi e fazer vários comentários. Eu acho que esse formato fica muito legal. Qual que é o grande ponto aqui? As pessoas ficam achando que eu preciso conseguir a reunião, preciso conseguir a reunião, preciso conseguir a reunião. E daí você conseguiu aquela reunião depois de meses tentando. Isso estou falando não só reunião de cliente e fornecedor, tá? Isso acontece muito também dentro de empresas. Às vezes você está querendo muito uma reunião com o C-Level do seu board para você apresentar um projeto. Isso daqui vai servir para você, não tenha dúvida. Mas daí você conseguiu a reunião, entrou na reunião com esse lead, com esse prospect seu. E agora? O que você vai fazer? Você vai pegar aquela apresentaçãozinha sobre o seu produto, genérica que você fez, apresentando o seu produto, que não considera dor, que não considera argumentos de venda direcionados para aquele público. Você vai pôr lá debaixo do seu braço e você vai fazer aquela mesma apresentação, achando que ela, dentro das 300 coisas que ela tem para fazer na vida dela, vai olhar o seu produto e vai dizer: nossa, que produto incrível, eu vou comprar agora. Isso é um sonho. Isso nunca acontece. E é por isso que tantas pessoas perdem vendas. Elas acham que elas vão entrar na reunião, que elas vão apresentar o produto maravilhoso delas e que a outra pessoa que está do outro lado da mesa vai se encantar com aquele produto maravilhoso e vai querer comprar. Mas se fosse tão simples assim, a vida da gente seria muito fácil. Não é tão simples assim. Muitas vezes a gente perde vendas porque a gente não entende para que serve uma reunião de vendas e o que está acontecendo ali naquele momento. Então, primeira coisa que você tem que entender: sala de reunião é uma arena. E quando a gente entra numa arena, você precisa se preparar. Você tem que ter uma estratégia, você tem que saber qual é o seu objetivo, você tem que saber com quem você vai falar. Você precisa de tudo isso, você tem que ter uma preparação antes, porque senão você vai chegar lá meio que a esmo, como eu falei, bota a apresentaçãozinha genérica debaixo do braço, fala sobre o seu produto incrível e acha que vai fazer uma venda. Pode ser que você consiga, mas a chance de você não conseguir, ela é muito maior. E daí, a diferença é que na arena, as pessoas não gostam quando a luta acaba rápido. O que elas querem ver? Sangue, suor e lágrimas. Elas querem ver o negócio pegando fogo ali. Só que aqui, o espectador, que é o seu lead, ele gosta e muito que você não use o precioso tempo dele em vão. Então aqui a gente já começa com uma premissa, que é um negócio que eu falo sempre, que nossas apresentações têm que ser muito curtas. Se a sua apresentação está longa, eu tenho uma apresentação de um produto, 20 minutos, porque o meu produto é muito importante, ele é muito complexo. Você está errado. A gente tem que arranjar um jeito de reduzir essa apresentação para 5, 10 minutos no máximo. Por mais complexo que seja o seu produto, que seja a sua empresa. Eu já trabalhei com startups e com empresas cujos produtos eram extremamente complexos para você aplicar na indústria, como a tecnologia que eles tinham desenvolvido, que falavam sobre questões de segurança extremamente complexas, e eles fazem pitch de 5, 10 minutos. Se eles conseguem, você também vai conseguir. E daí eu acho, refletindo, depois de ajudar muitas e muitas pessoas a fazerem pitch, eu acho que esse daqui é um dos grandes problemas. A pessoa acha que aquela reunião é o ápice da relação, quando na verdade a reunião começou muito antes, que esse momento de preparação que eu estava falando. Então quando você se prepara, você consegue entrar na reunião muito tranquilo e sabendo o que está acontecendo ali. E isso é muito importante você ter esse mindset, porque tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente e que a gente transpira, a gente vai passar para o próximo. Esse sentimento, essa sensação, a gente vai passar para o próximo. As pessoas sentem aquilo que a gente sente, que nem animal, né? Não fala assim, não fica nervoso na frente do cachorro, não demonstra que você está com medo dele, porque senão ele vai atacar. É exatamente esse tipo de instinto que eu tô falando aqui. Quando você se prepara antes, você vai estar tranquilo para sua reunião
e você não vai precisar ter medo daquele momento. Ou às vezes tem uns empreendedores que entram em reunião com sangue no olho, né? Eu vim aqui, um jeito agressivo, que isso pode funcionar para um determinado de público, mas com outros definitivamente não funciona. O que funciona para todo mundo é calma, transparência, simplicidade, uma mensagem simples e segurança. Quando as pessoas veem que você está seguro, elas vão confiar em você. E é isso que você tem que levar para a sala de reunião. Para você adquirir essas coisas, você precisa ter se preparado antes. Quem sou eu na fila do pão para estar falando tudo isso para vocês? Primeiro, eu trabalho com inovação corporativa desde 2014. Eu já treinei, fui banca de centenas de startups, já treinei times dentro do mundo corporativo, de TI, a jurídico, a tudo que você possa imaginar, New Ventures, a fazerem pitches e apresentações de sucesso. E, obviamente, eu aqui, dentro das nossas empresas, do grupo The Rabbits, tanto a Pitch quanto a Design Guy e nossas outras iniciativas, eu estou o tempo inteiro entrando em sala de reunião e tentando vender o nosso peixe, tentando vender as nossas empresas. Então, e a Pitching é especializada nisso, né? A Pitching é uma empresa de pitch, de storytelling estratégico, onde eu ajudo as pessoas a exatamente fazer isso, apresentações curtas para que elas consigam alcançar um determinado objetivo. Dentro da nossa casa, a nossa taxa de conversão de lead quente é de 50%. Então, se eu entro em reunião com 2 pessoas diferentes, eles são leads quentes, eu vou fechar uma. Tomando como base todo o nosso CRM, que aqui tem um monte de lead frio, a gente consegue converter cerca de 26% pós-reunião. Gente, essas taxas estão muito altas, tá? E durante prestação de serviço, o cross-sell que eu consigo fazer entre Pitching e Design Guy é de 40% também. O que facilita muito a nossa vida em termos de funil de venda e colocar cliente para dentro. Então, vamos lá, vamos aos pontos. Eu falei que eu ia trazer 4 pontinhos aqui para vocês para ajudar. Primeiro ponto que as pessoas absolutamente ignoram é você saber com quem você vai falar. Então, a maioria das pessoas faz aquilo que eu falei. Apresentação igualzinha, põe debaixo do braço, leva para todo mundo. Isso é o maior erro, porque você não fala com a sua avó do mesmo jeito como você fala com a sua sobrinha de 5 anos. Quando eu vou chamar meu marido para fazer um programa, eu chamo de uma forma diferente da que eu chamo meus filhos. Se eu vou chamar eles para ir num parque ou numa hamburgueria, meus filhos eu chamo com muita alegria. Quando eu vou pedir para meu marido, eu falo, as crianças, elas, tem um tempo que a gente não faz um programa com elas, vamos num parque, vamos fazer alguma coisa divertida com elas esse final de semana. É quase meio que tentando convencer ele, entendeu? A fazer esse programa que muitas vezes para nós adultos é meio chato. Para criança não, só perguntar quem quer ir no parque, eles vão pular de alegria. Então, públicos diferentes, eles necessitam de argumentos diferentes para que você consiga convencer ele. Dentro do corporativo é igualzinho. O marketing dá valor a coisas diferentes do jurídico. E mesmo que você esteja dentro da mesma empresa, essas pessoas elas dão valor a coisas diferentes. E você precisa considerar isso. Por isso que você tem que saber com quem você está falando, para que você possa adaptar o seu discurso. Qual que é o princípio dessa apresentação? Isso aqui é outra coisa que todo mundo ignora. Ela não é sobre o seu produto. Eu vou repetir. O seu pitch não é sobre o seu produto. Ela é sobre como o seu produto resolve uma dor. A dor de quem você vai apresentar. Se ela não enxerga vantagem naquilo que você está levando para ela, ela não vai comprar de você. Isso é um fato, tá? Então, no lugar de você dizer, olha como o meu produto é incrível e todas as coisas que ele faz, todos os features, as telas lindas, o design maravilhoso que ele tem, qual é a mensagem que você tem que passar para essa pessoa nessa reunião? Eu sei que você tem esse problema e eu consigo resolvê-lo de um jeito muito conveniente para você. Ele vai ser rápido, ele vai ser barato, ele vai reduzir tempo, ele vai aumentar a produtividade. Alguma coisa você tem que entregar para essa pessoa. Então, no momento em que você estiver construindo o seu pitch, a sua apresentação, no lugar de pensar, eu preciso fazer uma apresentação para fulano para apresentar o meu produto, não é esse o pensamento que você tem que ter. Você tem que pensar como é que eu consigo mostrar para essa pessoa que o meu produto é útil para ela. Então, seu pitch é sobre ela, não é sobre você. É sobre o problema dela que você consegue resolver. Você percebe a diferença? Isso torna os seus argumentos de venda, a sua narrativa, eleva a um outro patamar. Você vai para um outro nível muito mais interessante, aumenta muito mais a sua chance de conversão. Então, portanto, antes de entrar na sala, saiba com quem você vai falar para que você possa direcionar a sua apresentação para essa pessoa. Qual estratégia eu devo usar? Uma coisa clássica, uma certeza
é que as pessoas do corporativo elas não têm tempo pra nada. Então, a sua apresentação ela tem que ser rápida. O meu pitch de vendas da Pitching, ele dura 5 minutos, o da Design Guy dura 5 minutos. Inclusive esse videozinho daqui, eu vou deixar o link tanto desse artigo quanto desse vídeo falando sobre o meu pitch nos comentários desse vídeo, se você quiser assistir. E esse tempo é suficiente para a gente ter aquelas taxas lá de conversão que eu comentei acima. O que é preciso falar em um pitch? O suficiente. Eu tenho 10 números. Desses 10 números, quais deles vão me ajudar a alcançar o meu objetivo? Por mais que os 10 sejam muito importantes para mim, para alcançar o meu objetivo, para convencer a pessoa de que o meu produto é bom, só esses 3. Então eu vou pegar esses 3 e eu vou levar na reunião. É simples assim. De tudo que a minha empresa é e o que eu poderia falar, o que vai me ajudar a alcançar o meu objetivo? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Tudo que não estiver nessa lista, você descarta. Terceiro ponto, não negligencie seus slides. Imagina que você vai na casa da sua namorada. Eu adoro fazer analogia com coisas da vida real, porque daí as pessoas entendem aquilo que é muito óbvio em reunião, né? Vai na casa da sua namorada, do seu namorado pela primeira vez. Você vai fedorento, desarrumado, sem tomar banho, cabelo bagunçado? Você não vai. Você vai se arrumar. Você quer passar uma boa impressão. Slide faz parte do seu branding. Por que a gente faz slide dessa forma? Eu não tô zoando, tá? Eu peguei isso aqui no Google, mas eu juro, eu entro em reunião com gente de grande empresa, empresas grandes, entendeu? Grandes mesmo, empresas globais, enterprises. Os slides são assim. Não são todas, mas uma boa parte. Os slides são assim. Eu já entrei em sala de reunião com startup imatura, com bons slides, um bom pitch, e a minha primeira impressão foi de que eles eram algo muito maior do que o que eles realmente eram. E depois, quando você vai conversando, você entende ali quem é quem. Mas eu também já entrei com startups muito boas. Já entrei em sala com startups muito boas, excelentes, que fizeram pitches ruins com slides, que nem esse daqui, que estão na minha tela. E a minha primeira impressão deles foi muito ruim. E eles também tiveram que fazer um esforço para eu me convencer de que os caras eram muito bons. Apesar do puta conhecimento técnico, histórico, clientes bons, etc. Então, cuide dessa primeira impressão. É importante. Eu poderia estar fazendo aqui esse vídeo com iluminação horrorosa, um áudio ruim. Muito provavelmente eu não ia te reter. Mas se o conteúdo fosse ruim, eu sei que você não ia ficar. E eu sei que você não ia se lembrar de mim de uma forma boa. Putz, eu tô perdendo meu tempo aqui ouvindo a Roberta falar. Eu não quero que isso aconteça. Então você tem que aliar tanto o visual quanto o seu conteúdo, para que você passe uma boa impressão no início e para que essa boa impressão faça com que as pessoas fiquem com você e para que elas consumam o seu conteúdo até o final. Se o seu conteúdo for ruim, elas não vão ficar até o final. Mas também, se você começar de um jeito desengonçado, você não vai ter oportunidade de mostrar que o seu conteúdo é bom. Não se esqueça de unir essas duas coisas e não deixe seus slides por último. Não negligencie os seus slides, porque eles são muito importantes para que você cause uma boa impressão. E olha só, eu espero que você nunca esqueça esses bullets aqui. A primeira impressão, ela pode não ficar para sempre, mas ela fica por muito tempo. Slide feio e confuso é sinônimo de apresentação confusa e é assim que a gente fica com a sensação de que funciona a cabeça da pessoa. Nós somos seres visuais, a gente gosta, pela nossa natureza humana, de coisas que nos trazem conforto cognitivo. Ou seja, a gente gosta de ver coisa bonita, a gente gosta de coisa cheirosa, de coisa gostosa, saborosa. Essas coisas agradam, a gente fica mais tempo com elas. Se seus slides são feios, as pessoas vão ficar rezando para sua apresentação terminar. Se você não tiver um storytelling bonito e bem construído, as pessoas vão ficar rezando para sua apresentação terminar. E não é isso que a gente quer que aconteça. E lutar contra isso, eu posso falar porque eu já lutei contra isso. Eu achava que o conteúdo era a coisa mais importante, que o conteúdo, se ele fosse bom, o resto não era importante. Durante anos eu lutei contra a natureza humana. Não cometo o mesmo erro que eu cometi. Isso é lutar contra a natureza humana. Não se esqueça que você já está num ambiente desafiador e você precisa usar todas as ferramentas que você possui em seu favor. Então, sendo muito objetivo, não seja tonto, não desperdice esse ativo visual, porque nós somos seres visuais, e faça belos slides para que você cause uma boa impressão. E o quarto ponto, erro fatal que as pessoas cometem em reunião, é não deixar o lead falar. O meu produto é tão bom, tão importante, tão maravilhoso, que eu vou ficar falando sobre ele aqui durante 2 horas. O ponto não é esse, a estratégia não é essa. É a apresentação curta, 5, 10 minutos no máximo, e depois você vai deixar o lead conduzir. Conduzir não, você vai conduzir, mas você vai deixar ele achar que ele está conduzindo a reunião. Então você vai deixar ele fazer as perguntas que ele quer durante a reunião. Porque o que as pessoas gostam? Elas gostam de falar sobre elas gostam de fazer perguntas sem
querer realmente escutar a resposta. Então, às vezes, o lead ele te faz uma pergunta e você responde algo que você quer responder, mas não necessariamente você responde a pergunta que ele te fez. Tem muita gente que faz isso, e isso é um erro fatal. Erro fatal. Às vezes você tem um produto bom, você resolve a dor do cara, mas daí começa esses embates, ele não consegue casar, ele não consegue se comunicar direito com você, porque você não tá deixando ele falar, ele te faz uma pergunta, você não responde. Relacionamento em contratação é importante, não é sobre só produto ou serviço. Especialmente no serviço, o relacionamento é muito importante. Se nessa primeira reunião ele sente alguma resistência, ele sente que seu ego está muito grande, ele sente que você acha que seu produto é mais importante do que qualquer coisa, reduz sua chance de ser contratado. Então, nesse processo, você vai responder o que ele te perguntou e você vai aproveitar a oportunidade das perguntas para aprofundar em temas que não estavam no seu pitch. Isso daqui é um assunto que dá até para fazer um vídeo só falando sobre isso. Então, esse é o momento de aprofundar sem ser prolixo. Isso é importante, aprofundar sem ser prolixo. Lembre que ser rápido não significa ser superficial, mas falar o suficiente. É isso que você precisa no seu pitch. Falar o suficiente para causar o impacto necessário para alcançar o seu objetivo. Então, resumindo, o meu roteiro de reuniões é o seguinte: eu marco 30 minutos na reunião, porque eu nunca sei quem vai vir. Às vezes vem 3, 4 pessoas do time, bombardeio de perguntas. Essa reunião ela costuma durar mesmo 20, 30 minutos. Mas quando vem só 1 ou 2 pessoas, eu não uso esse tempo. Eu uso 2 minutos para falar sobre a amenidade, mais 5 minutos para fazer o meu pitch, e eu deixo o resto do tempo para esse lead fazer perguntas e tirar as dúvidas que ele precisar. Minhas reuniões de prospecção costumam durar 15 minutos, tá? Elas não duram mais do que isso. Porque como o pitch está muito amarrado, o storytelling está muito bem feito, isso é tempo suficiente para ela entender, tirar mínimas dúvidas e entender rapidamente se ela quer me contratar ou não. Agora eu vou te pedir pra você fazer um exercício, você vai fazer uma continha na sua cabeça. Se o seu time usar esse método, quanto do tempo de vocês vai ser economizado em reunião de vendas para que vocês possam fazer coisas úteis e estratégicas para a empresa ou que vocês até consigam atender mais clientes? Eu espero que não seja o seu caso, mas essa conta costuma doer. E a minha sugestão é que você faça as reflexões necessárias com muita honestidade dentro do seu coração e faça as mudanças que você precisa na sua empresa. Encaminhe esse texto, encaminhe esse vídeo para o seu time para que vocês otimizem cada vez mais as suas reuniões. Muito obrigada por você ter chegado até aqui, espero que você tenha gostado. Vou lembrar de novo, segue a gente, se você ficou até aqui é porque você gostou do vídeo, segue a gente, siga a gente nas redes sociais, todos os links estão aqui no comentário. Vai ser um prazer ter você acompanhando a gente aqui, toda semana a gente posta um vídeo novo. E um forte abraço.